Olá, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo de integrais triplas, só que agora a gente vai ver um outro sistema de coordenadas do espaço, que são as coordenadas cilíndricas. Então, esse sistema de coordenadas ele tem diversas aplicações, não só em integrais triplas, mas no contexto da nossa disciplina a gente vai usar esse sistema para integrais triplas. E o que é esse sistema de coordenadas? A gente tem aqui um ponto P nesse esboço, ele está a uma certa altura z do chão, e lá no plano x e y a gente tem coordenadas x e y para esse ponto P. Então esse é o sistema de coordenadas cartesiano usual. Quais são as coordenadas cilíndricas que nós estamos usando aqui? A gente mantém a variável z como uma das coordenadas desse sistema, está aqui a coordenada z. Essa variável indica a altura que esse ponto está no chão, certo? Do plano x e y. Lembrando que a altura no sentido que inclui também uma variável z negativa. Só que o que a gente vai fazer? Lá no plano x e y, a gente vai usar as variáveis r e θ, as coordenadas polares, para descrever a localização desse ponto, dessa projeção, lá no plano x e y, conforme indicado aqui nesse esboço. Então, como é que a gente vai relacionar as coordenadas cartesianas com as coordenadas cilíndricas? Isso aqui vai ser muito simples, porque a gente já viu as coordenadas polares, então a gente consegue aproveitar todas as equações que relacionam x e y com as variáveis r e θ, porque é aqui que a gente está efetivamente fazendo uma mudança de variáveis, uma mudança de coordenadas no plano x e y, porque a variável z a gente está mantendo. Então são essas equações que a gente vai usar. A gente tem aqui z igual a z, certo? Porque a última coordenada aqui, a última variável dos dois sistemas é a mesma. Então, z igual a z. E o que a gente consegue obter por trigonometria é que o cosseno de θ é igual a x dividido por r. E aí, para r diferente de zero, a gente consegue reescrever isso dessa maneira aqui. E o seno de θ é igual a cateto oposto y dividido por r. Para r diferente de zero, a gente tem essa equação. Uma outra equação interessante para a gente, né? Vem do teorema de Pitágoras, x2 mais y2 igual a r ao quadrado. E aqui a gente também consegue escrever que a tangente de θ é igual a y dividido por x, certo? Naturalmente, para x diferente de zero, para a gente não ter um problema com essa equação. Então, é esse o sistema de coordenadas cilíndricas. E nós vamos usar esse sistema de coordenadas para descrever esse sólido do nosso exemplo. É o sólido que está no primeiro octante, ele é limitado por esse cilindro e pelo plano z mais y igual a 3. Então a gente vai primeiro entender como que cada uma dessas superfícies funciona, como que elas estão dispostas em R3, e a gente vai calcular o volume desse sólido através de uma integral tripla. E essa integral tripla vai ser calculada em coordenadas cilíndricas. Essas aqui que a gente acabou de apresentar, certo? Então vamos lá, vamos entender o que significa esse cilindro x2 mais y2 igual a 4. A gente vai mais uma vez usar aquele procedimento que a gente usou nas duas últimas videoaulas. A gente vai olhar para essa equação, observar que ela não depende da variável z. Então a gente vai começar fazendo o esboço dessa equação no plano xy. Essa equação no plano xy define uma circunferência, centro na origem, e raio, raiz de 4, igual a 2. Então, a partir desse esboço no plano xy, que é o plano natural, por assim dizer, dessa equação, a gente vai entender agora que superfície essa equação define em R3. Bem, então aqui nós desenhamos esse círculo de raio 2 no plano xy, só que em R3. E mais uma vez nós vamos observar que o plano xy ele é definido por z igual a zero. Quando a gente substitui z igual a zero nessa equação, a gente obtém essa mesma equação, que é um círculo de raio 2. Se a gente fixar, por exemplo, z igual a 3, o que a gente obtém nesse plano z igual a 3, que é paralelo ao plano xy, mais a uma altura 3 do chão. Quando a gente substitui z igual a 3 nessa equação, a gente encontra a própria equação, porque ela não depende de z.
Então a gente vai encontrar aqui em cima o mesmo círculo que a gente tem no plano XY, conforme o esboço aqui. Então o ponto para a gente entender por que essa equação define um cilindro em R3 é a gente visualizar que para qualquer valor de z, por exemplo, z igual a 3, z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 2,5, para qualquer valor de z, substituindo esse valor de z na equação da superfície, a gente vai encontrar a mesma circunferência. Então, a nossa superfície é como se fosse um pacotinho de biscoito, com um biscoito circular em cima do outro, formando uma superfície cilíndrica, como esboçado aqui. Então, naturalmente, se vocês digitarem essa superfície no GeoGebra, vocês vão visualizar um esboço muito melhor, um plot, né, com muito mais qualidade que esse desenho, mas a ideia é a gente construir passo a passo para a gente conseguir interpretar melhor essas superfícies que os softwares retornam para a gente. Bem, então agora tentem esboçar ou plotar esse plano em um software, ou tentem esboçar na mão, e tentem visualizar que tipo de superfície a gente obtém no enunciado no primeiro octante, certo? Que a gente já vai agora mostrar como que fica o nosso sólido. Mas pause o vídeo, tentem esboçar e visualizar, e vocês já podem retornar, né, logo a seguir, para a gente ver aqui no quadro como que fica o sólido. Bem, então está aqui o nosso sólido e a gente construiu ele em etapas, por assim dizer. Então, o que acontece? Aqui nesse primeiro esboço, a gente tem apenas o cilindro x2 mais y2 igual a 4. Só que a gente está considerando ele no primeiro octante, certo? Aqui ele está esboçado na direção de todos os quadrantes do plano XY. Mas quando a gente considera esse cilindro e o plano z igual a zero, que delimita o primeiro octante, a gente tem uma lata cilíndrica tapada por baixo, mas ela é infinita para cima por enquanto, ela não está limitada superiormente. E isso é feito com o plano z mais y igual a 3, conforme aqui no na segunda figura. O plano aqui, né, destacado em vermelho, é o z mais y igual a 3. Isso aqui tem um formato circular ou elíptico, né? Mas isso que está aqui em vermelho é um pedaço do plano z mais y igual a 3. É um plano muito semelhante a um daqueles que a gente esboçou na videoaula anterior. Se vocês precisarem, dê um pause e voltem lá naquela videoaula. Só que, mais uma vez, isso aqui está esboçado na direção de todos os quadrantes do plano XY. A gente quer apenas o primeiro quadrante do plano XY, que é o que define o primeiro octante, junto com a condição z maior ou igual a zero. Então, é isso o nosso sólido. O pedaço desse sólido todo aqui que está no primeiro octante. E aqui na última figura a gente tem o mesmo sólido, só que a gente está destacando a base dele no plano XY, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é muito parecido com o que a gente fez na descrição do tipo 1 de regiões. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o nosso sólido, a gente vai esboçar no plano XY a projeção desse sólido no plano XY. É uma região que a gente vai chamar de D. A projeção de tudo isso no plano XY. Então, um ponto é desenhar essa projeção no plano XY. O outro ponto é a gente definir qual é o intervalo de integração na variável z. Qual é a superfície que limita superiormente o nosso sólido e qual a superfície que delimita inferiormente o nosso sólido. Então, a gente vai conduzir, né? A gente vai fazer essas duas primeiras etapas da mesma maneira que a gente fazia antes, com regiões sólidas descritas do tipo 1. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e fazerem isso. Limite de integração para a variável z e o esboço da projeção de tudo isso no plano XY, certo? Então, pausem o vídeo, tentem fazer isso e a gente já vai mostrar agora o que a gente tem nessas duas primeiras etapas. Bem, então o que a gente tem na nossa variável z? A base do nosso sólido, o que limita o nosso sólido por baixo é o plano z igual a zero, ou seja, o plano XY. E se a gente estiver lá dentro do nosso sólido e começar a caminhar para cima, que superfície que a gente encontra? A gente encontra o plano que limita o sólido por cima, que é o plano z mais y
igual a 3. Como a gente está começando com a variável z e está projetando tudo no plano x e y, a gente vai colocar z como função de x e y aqui, nesse caso apenas como função de y, certo? Então z igual a 3 menos y é a equação que a gente obtém aqui, quando a gente isola a variável z na equação do plano. Bem, feito isso, nós precisamos esboçar a projeção do sólido todo no plano XY, que é o que está destacado aqui em rosa, na última figura, e é o que a gente destacou aqui. Então, a base de todo esse cilindro no plano XY é um círculo. Na direção do primeiro octante, a gente tem esse setor circular, que corresponde a 1/4 do círculo. E, mais uma vez, a gente vai ter que descrever essa projeção como em integrais duplos. Como isso aqui corresponde a uma parte de um círculo, é mais natural descrever essa região D em coordenadas polares. E é daí que vem o sistema de coordenadas cilíndricas. É aqui que ele entra na nossa resolução. A gente vai usar no plano XY as coordenadas polares Rθ. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e descreverem essa região D do plano XY em coordenadas polares. Certo? Façam isso. A gente já vai voltar agora, já vai mostrar agora como que isso fica. E são esses os intervalos de integração que a gente obtém para as variáveis r e θ de coordenadas polares. Então, a distância até a origem dos pontos da nossa região vão desde 0 até r igual a 2, que é o próprio raio da circunferência. E a gente tem pontos começando aqui em θ igual a 0 e indo até θ igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume desse sólido como uma integral tripla. E o volume de uma região sólida pode ser calculado como a integral tripla da função 1 sobre a região sólida em questão. Então, nós vimos como calcular volumes com integrais duplas. E aqui nós estamos vendo uma outra maneira de calcular volumes, certo? Então, a gente pode recorrer às duas maneiras, às duas formas. Calcular volumes através de integrais duplas e calcular volumes através de integrais triplas. A questão é que, se vocês retornarem lá nas notas de aula ou retornarem e assistirem novamente a videoaula de integrais duplas, os sólidos cujo volume a gente calcula diretamente por uma integral dupla, eles têm um formato muito particular, uma base no plano XY, etc. Essa expressão para o volume de um sólido com integrais triplas é uma expressão mais geral que vai funcionar em essencialmente todos os casos, pelo menos aqui na nossa disciplina. Então, a gente vai calcular o volume como uma integral tripla, conforme está aqui no nosso quadro. Só que vocês devem se lembrar, quando a gente viu integrais duplas, nós temos aqui dz, dy, dx em alguma ordem. A gente vai trocar isso para coordenadas cilíndricas, ou seja, dz, dr, dθ. Quando a gente faz essa mudança de coordenadas, a gente tem que respeitar a relação que x, y e z tem com r, θ e z, na forma daquele jacobiano que apareceu no teorema de mudança de coordenadas. A gente vai ter um teorema semelhante aqui, um teorema bastante análogo aqui em integrais triplas. E o teorema é esse aqui, nosso teorema 4.5.1. Ele fala que, tendo uma certa mudança de coordenadas t com derivadas parciais contínuas, que é o nosso caso, dentro de certas hipóteses, a gente consegue calcular a integral tripla de uma função sobre uma região do plano cartesiano como uma integral tripla nas novas variáveis, que aqui a gente está chamando de UVW, com os intervalos de integração correspondentes, que nós já fizemos. E aqui a gente vai substituir a função na função dada, x, y e z, pelas expressões correspondentes nas novas variáveis, e a gente vai incluir o jacobiano dessa mudança de coordenadas. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Essa lógica que a gente vai seguir aqui. A variável z primeiro, e depois a integração dupla no plano xy, que aqui está feita
em coordenadas polares. Então, aqui a variável θ, ela tem um intervalo de integração que é de 0 até π sobre 2. A variável r tem limite de integração 0 e 2, certo? A variável z, ela tem limite de integração 0 e 3 menos y. E qual o problema disso que a gente fez, que não está correto, mas a gente vai ajustar agora? A variável y, que está aparecendo aqui, ela não é mais uma variável da nossa integral tripla. A gente transformou x e y em r e θ. Ou seja, a gente vai ter que usar agora as equações de mudança de coordenadas. Então, aonde aparece y, a gente vai usar r seno θ, para colocar os nossos limites de integração no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, está aqui. Z igual a 3 menos y, onde y é igual a r seno θ. O que significa z igual a 3 menos r seno θ? Z igual a 3 menos r seno θ é a equação do plano no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, são esses os nossos limites de integração. O que está faltando aqui? O jacobiano desse sistema de coordenadas. Então, aqui a gente tem, nas notas de aula, a definição do jacobiano. Ele envolve, mais uma vez, as derivadas parciais de x, y e z em relação às novas variáveis. Isso vai ser organizado numa matriz e vai ser calculado um determinante. Vocês podem fazer a leitura das notas de aula e observar lá a definição. O que a gente vai precisar fazer aqui é o jacobiano dessa mudança de coordenadas cartesianas para cilíndricas. E o ponto, mais uma vez, que a gente já destacou em integrais duplas, o ponto é que esse jacobiano ele não depende da integral, não depende da função dada e não depende do sólido em questão. Sempre que a gente muda de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, as equações são as mesmas e o jacobiano é sempre o mesmo. E que jacobiano é esse? Ele é igual a R. Então, sempre que a gente fizer essa mudança de coordenadas cartesianas para cilíndricas, o jacobiano ele vai ser sempre igual a R. Então, aqui a integral tripla já está montada. O cálculo é um cálculo direto de integrais triplas. A gente simplesmente tem variáveis com nomes diferentes. Então, a partir daqui, vocês podem tentar fazer o cálculo dessa integral tripla e conferir a resolução de vocês lá nas notas de aula, com a resolução que já está lá nas notas de aula.